Salve família, como vocês me pediram nos comentários do vídeo, hoje eu trouxe a continuação deste anime. Angel Reto vive o mundo à beira de um grande desastre, graças a monstros devoradores de vontades humanas. Para salvar o planeta, o jovem e sua amiga acabaram entrando em um grupo de heróis, que com a ajuda de um dispositivo chamado HX Eros, usam o poder do prazer humano para derrotarem os monstros, e assim salvarem o planeta. Sem mais delongas, bora pro recap. O anime começa com Reto e sua amiga dentro de uma casinha, onde a garota pergunta se ele sabia como que os adultos seguram as mãos. O jovem aparentemente não sabia, então a garota pegou na mão dele e o explicou, comentando que é dessa forma que os adultos que se amam fazem. De repente o garoto comentou que naquele dia pela primeira vez ele quis se tornar um herói, já que aparentemente um monstro apareceu. 5 anos depois o garoto já tinha virado um jovem e estava na escola, quando seus amigos o perguntaram sobre o que ele achava sobre os monstros que ficavam aparecendo. O rapaz fala que isso era interessante, no entanto os garotos estavam distraídos, olhando algumas garotas nas revistas. É impressionante? Com certeza. Já as garotas estavam se perguntando por que os garotos agem daquela forma. Sei lá. Mentira. De repente a loirinha da sala se aproxima dos garotos e manda eles pararem com aquilo, já que as garotas estavam desconfortáveis. Reto comentou que a loira não toca com as próprias mãos em nada que um homem tenha tocado. No entanto, como ela era muito linda, havia muitos garotos nos pés dela. Um dos garotos começou a comentar que o Reto não tinha a mínima chance com a loira, já que ela é sua amiga de infância. Reto fala que um dia qualquer, a garota chamada Hoshino tinha simplesmente mudado seu jeito de agir. Assim vemos uma lembrança onde a loira era uma criança extrovertida, e os dois iam para casa juntos e quase sempre a garota o provocava. E essa era a loira que o Reto amava. Que lindo, cara! Então depois a Hoshino tinha ficado responsável por levar os cadernos até os professores. No entanto, ela não queria tocar nos cadernos masculinos, por isso o jovem veio ajudá-la. Andando no corredor, Reto fala para ela não se incomodar com o que as pessoas falam a respeito dela. No entanto, a garota não aceitou muito isso e falou que só porque eles costumavam ser amigos, não significava que ele a conhecesse. De repente a garota acabou escorregando na escada e quase caiu. No entanto, o jovem a salvou de uma maneira bem daquele jeito, tá ligado? Caraca. Que demais! Com isso, a jovem ficou envergonhada e saiu correndo. Fora da escola, Reto estava andando, até que ele viu no jornal que o monstro tinha aparecido subitamente em Saitama. A apresentadora então pediu a opinião de um doutor. O homem falou que aqueles seres não são humanos e que eles eliminam as coisas que instigam o desejo humano e usam qualquer meio necessário para isso. De repente, o doutor levantou o tom de voz e falou que se as coisas continuarem assim, as taxas de natalidade vai cair, até que a raça humana seja extinta. Que loucura. Em outro lugar, uma garota aparentemente famosa estava agradecendo seus fãs pela presença, quando de repente um monstro apareceu e comentou que os homens se juntam em bandos por um pequeno número de donzelas. É mentira! Do nada o segurador da garota acabou rebentando, e os jovens ficaram assim. Aproveitando que eles estavam animados, o monstro sugou a energia deles, assim os fazendo ir embora desanimados. A garota também teve a energia sugada, e comentou que agora ela teria que mudar de emprego. Que pena! Então Reto chega no local e tem uma lembrança de um dia, onde o monstro apareceu e a Hoshino o defendeu. Assim o jovem usou seu poder e deu um ataque no monstro, fazendo assim ele voar para longe. Com isso ele acabou ficando despido. Um tempo depois o jovem foi conversar com seu superior e comentou sobre o fato da sua roupa sempre se rasgar quando ele usa o poder. Só que o homem fala que eles não poderiam fazer nada a respeito disso. Reto acabou perguntando para o homem sobre ele estar procurando um novo membro. No entanto o rapaz fala que ainda não achou ninguém. De repente Reto se lembrou que no seu passado a Hoshino tinha sido sugada, mas mesmo que ela o rejeite, o jovem fala que ela sempre foi o seu precioso primeiro amor. Olha que bacana. É verdade. No dia seguinte, o jovem pediu desculpas para sua amada, só que ela apenas seguiu seu caminho e Reto começou a segui-la. Na sala, após não ter tido a atenção que ele queria, o jovem comentou que a Hoshino tinha apagado ele da consciência. Após isso, foram várias tentativas de conversar com ela, porém não deu certo. Voltando para casa, Reto estava falando com ela, e no momento que ele ia falar algo interessante, o monstro acabou aparecendo. Ele foi proteger a sua amada. O rapaz atacou o monstro, porém a sua energia ticragatica estava baixa, assim não causando nenhum efeito. Vendo que a situação estava complicada, o jovem pegou a garota e os dois fugiram para sua casinha. Dentro da casa, a Hoshino estava querendo que o jovem segurasse sua mão, enquanto isso o monstro sugava a energia das pessoas. Voltando ao casal, a Hoshino comenta que então era assim a mão de um menino, e que fazia tempo que ela não tocava em uma mão masculina, e podia ser esse motivo que fez ela ficar sensível aos meninos. A garota começou com uma respiração estranha, e do nada uma espécie de caixão começou a se abrir. De repente ela ficou natural. Moça bonita. Ele falou que seu coração tinha sido aberto. Do nada o equipamento do jovem começou a brilhar, liberando assim um baita poder.
o monstro resolveu aparecer e foi finalizado. E então os dois acabaram ficando naturais. Reto comenta que ela tinha ajudado muito na batalha, já ela tem uma lembrança, claro que o jovem esteve lutando com esses monstros o tempo todo, ela não sabia. Após acabar sugado, o monstro ficou assustado, já que a garotinha estava consciente e muito bem. O bicho feio começou a se perguntar o porquê que essa garotinha tinha tanta energia, tica-tica, e o que ela estava fazendo para acumular tanto assim. Estranho. Você é louco? Ouvindo isso, Hoshino falou que o monstro estava mentindo, e foi a partir desse dia que ela trancou seu coração e começou a rejeitar os meninos. Voltando à realidade, Hoshino ofereceu a sua ajuda para o jovem. Do nada, outras 3 garotas apareceram e dão para a nova moradora uma chave, já que todos eles moram juntos, bora para mais um dormitório. É claro. Um tempo depois, os dois estavam novamente dentro da casinha e acabaram fazendo uma coisa para aumentar a energia. No entanto, foi apenas um sonho. Ao olhar debaixo da coberta, o jovem viu Rumba, que estava com uma roupa oculta na boca. Reto pegou a roupa oculta da boca do cachorro, quando de repente uma garota apareceu procurando a roupa. Com isso, aconteceu um mal entendido. No entanto, o jovem se defendeu, falando que tinha sido o cachorro. Só que a garota fala que o Reto tinha que ser mais homem, e ele mesmo pegar a roupa. Caracas. Ao sair do quarto, ela comenta que os garotos de hoje em dia não têm coragem. Aqui tem coragem. De repente, outra garota apareceu debaixo da coberta dele, perguntando o que ele estava fazendo no quarto dela. Porém, a garota estava sonolenta e foi para o quarto errado. No entanto, curiosamente, todas as noites acontecia isso. Uai. Na cozinha, uma garota chamada Shirayuki tinha preparado uma bebida para ele. Isso fez o jovem comentar que ela era a única pessoa decente naquela casa. Shirayuki então foi alimentar o cachorro. No entanto, Rumba não é um cachorro normal. Eu sou obrigado a falar. Sei lá. Sendo da casa, Rito comenta que aquela casa era a base da equipe Gachizeiros. Em uma conversa com o superior, o homem estava feliz por eles terem conseguido mais um membro. O Shino pergunta para o homem se realmente era necessário a equipe morar junto. Então o homem fala que em algumas situações de emergência é bom a equipe estar reunida. Uma outra garota fala que todas elas ali eram farinha do mesmo saco. Ouvindo isso, o Shino queria saber o que a garota queria dizer com isso. Então o chefe fala que todas as garotas são capazes de sentir o tica-tica. Com isso, a garota ficou envergonhada e resolveu sair da sala. Os membros assim começaram a pedir para o jovem convencer a Hoshino a aceitar a equipe. Em um local isolado, uma outra garota foi encurralada por um monstro, porém Rito chegou lá e sumiu junto com um bicho feio. Já no corredor da escola, um aluno saiu correndo da sala, comentando que aquilo tinha sido muito cruel. Os amigos do jovem falam para ele que Hoshino tinha dado um fora no garoto, de uma maneira bem deselegante. Um tempo depois, a dama estava carregando uma caixa, e o jovem foi atrás dela querendo conversar. Rito fala para ela que as garotas tinham pedido para ele convencer a Hoshino. No entanto, fazer ela enfrentar a causa do seu trauma seria muito cruel. A garota pergunta sobre o que fazia lutar contra esses monstros. Rito fala que caso eles não tivessem encontrado o monstro no passado, a relação dos dois poderia ser diferente. É verdade. Que além deles, os monstros arruinaram muitos outros relacionamentos também. Por isso, Rito fala que não vai perdoá-los por roubar emoções humanas. O jovem falou que ela poderia ficar de boa, já que ele iria conversar com seu tio. Um tempo depois, temos uma lembrança onde a Hoshino conta para o Rito que o coração humano bate 3 bilhões de vezes na vida humana. Com isso, ela gostaria de tentar, para ver qual coração que batia mais rápido. O jovem acabou aceitando e comentou que não vai perder. Então os dois se abraçaram e a garota comentou que o coração do Reto estava acelerado. É impressionante. Com certeza. No final, eles aceitaram o empate. Hoshino estava guardando a caixa até que alguns alunos começaram a gritar que tinha um monstro ali. O inseto então apareceu e comentou que aquele local era perfeito, já que estava cheio de jovens com energia tica-tica de sobra. Assim, vimos um garoto que estava se escondendo, quando de repente o bicho apareceu e capturou o garoto. Para salvá-lo, Hoshino se ofereceu para o monstro. Bem no momento que ele iria sugá-la, Reto apareceu e deu um soco no inseto. Com isso, todos os dois acabaram naturais. Notando que aquele garoto estava voltando com ajuda, os dois se esconderam no banco de trás de um carro. Do nada, Hoshino comentou uns bagulhos aí. Que demais! Um tempo depois, pensando em ficar perto do Reto, a garota acabou aceitando entrar na equipe. No entanto, ela não queria ser usada para aumentar a energia dele, só se eles estiverem numa situação séria. Do nada, um vento resolveu vir mais forte, aí vocês já sabem. Então Hoshino pediu desculpas para o garoto que ela tinha dado fora. Em casa, os garotos tiveram uma breve conversa e foram apresentar a casa para a nova moradora. À noite, Reto estava deitado e comentou que a partir de hoje, ele iria viver com o garoto que ele ama. Olha que bacana. De repente, apareceu um alerta falando sobre o aparecimento de um monstro gigante. Assim, o chão debaixo do jovem se abriu, jogando no meio das garotas. Estando com muita energia depois disso, Hoshino descarregou e acabou destruindo o monstro gigante. Um tempo depois, Reto estava perseguindo alguns monstros que estavam roubando roupas ocultas. No entanto, eles acabaram deixando ele para trás. Com isso, Momozono teve que usar seu poder e derrotou alguns, só sobrando a última ladra, que ficou para Hoshino. No entanto, a garota estava sem energia e assim teve a sua roupa oculta roubada. Em casa, as garotas estavam reunidas para conversar sobre a Hoshino. Elas falaram que a loira não tinha acumulado energia, porém Momozono fala que sabe um jeito dela acumular, que no caso era assistir um filme de ação com muito barulho. Falando sério? Eu ia fazer o quê? No entanto, a garota fala que não iria assistir aquele filme. No quarto, Momozono teve uma lembrança
criança e comentou que ela sempre tirava notas altas, se esforçava muito, porém no final todos os garotos que ela gostou se apaixonaram pela sua irmã mais velha. Nossa. A garota estava olhando uma revista até que ela notou uma maneira de aumentar as melancias, que no caso era massageá-las. No entanto, ela não confiou muito nisso, quando de repente apareceu na TV que um banho de leite de soja fazia as melancias crescerem e a garota acabou caindo. No dia seguinte todos saíram de casa e a garota ficou testando a receita o dia inteiro, até que à tarde o Rito voltou para casa e resolveu ir tomar um banho. Aí você já sabe o que aconteceu, né? Toda uma confusão. Então vemos uma lembrança da garota, onde ela estava caminhando, quando de repente o superior apareceu e seu nome era Ano Joe. Ele estava querendo recrutar a garota para sua equipe. A garota acabou ficando encantada nas palavras do homem, e com isso ela acabou aceitando. Voltando à realidade, Hoshino chegou em casa e acabou notando o cheiro de leite de soja no ar. Na escola os garotos estavam no vestiário, quando de repente uma garota notou que a sua roupa oculta tinha sumido. Com isso Hoshino acabou vendo o monstro e começou a persegui-lo pela escola. Então Rito também entrou na perseguição, até que ele conseguiu acertar um soco no monstro e assim recuperou a roupa oculta que tinha sido furtada. De repente algumas garotas apareceram e viram aquilo, assim entendendo a situação errada. Porém Hoshino defendeu, falando que o ladrão tinha fugido pela janela. Como era Hoshino que estava falando, as garotas acabaram aceitando. A garota agradeceu a Hoshino pela ajuda, só que a loira fala para Yuna que agora ela queria alguns conselhos sobre roupa oculta. No provador as garotas estavam comentando que a Hoshino estava comprando aquela roupa nova por causa de algum garoto, só que a loira fala que não tinha nenhum garoto nessa história. Ao saírem da loja, Hoshino lembra Yuna sobre o encontro que ela iria ter, então as garotas estavam ansiosas para saberem quem que era a pessoa que a amiga delas ia sair. De repente elas se assustaram, já que a pessoa do encontro era sua senpai. Vendo isso, a garota comenta que aquilo era a cara da Yuna. À noite, Hoshino foi fazer uma visita especial para o Rito e os dois ficaram conversando, até que tiveram uma lembrança do passado, onde os dois estavam dormindo, até que o jovem acordou e queria desenhar no rosto da garota, só que no momento ele pensou em outra coisa. No entanto, a garota acordou e ele ficou envergonhado. Já de volta, alguém começou a palpar a garota. Na montanha Shichibu, alguns monstros estavam relatando para a rainha que seus subordinados foram derrotados em Saitama. Já a rainha conta o plano deles, que era um lixo, basicamente sugar energia, para assim os humanos perderem um de seus desejos. Com certeza. Do nada vemos Shirayuki capturada pelos monstros, então o inseto começou a jogar um ácido nela, assim decompondo a sua roupa. No entanto, isso era um sonho e quem estava lambendo era o cachorro. No banheiro, Rito acabou encostando nela e a garota caiu no chão. Na escola, a garota estava andando até que uma outra garota chegou nela e deu um tapa e também fez um comentário. Shirayuki conta que essa garota chama Hoyashiya e ela é a princesa da escola e uma velha amiga da Shirayuki. Na sala, a dama estava de boa até que a Shia tocou no pé dela, fazendo dar um grito. Com isso, os garotos não entenderam nada. Na aula de educação física, os garotos estavam comentando que a Shia dançava muito bem, já a Shirayuki estava fora do ritmo e acabou caindo. Com isso, Shia foi ver se ela estava bem, e isso aconteceu. Tá bom então. No terra da escola, a Shia estava comentando sobre os pontos fortes da Shirayuki. No entanto, esses pontos fortes, vocês já estão ligados. Só que a garota acabou comentando que também gosta da gentileza da donzela. Olha que legal. É claro. E assim se iniciou um bagulho meio estranho. Já Rito estava sem camisa na escola e os alunos estavam incomodados. Em um beco, o garoto encontrou um monstro que o atacou. De repente, a escola começou a avisar que tinha um invasor potencialmente perigoso nos arredores, e era para todos os alunos irem para o ginásio. No mesmo momento, Shirayuki já sentiu a presença de um monstro e foi enfrentá-lo. Na batalha, o monstro atacou a garota, e ela ficou assim, porém arrebentou o tentáculo que estava enrolado nela. Do nada, o tentáculo se revela e era o Rito. Eu tô passado. Ele conta que tinha desmaiado e acordou assim, que provavelmente esse monstro tinha o poder de transformar humanos em tentáculos ao tocar. Shirayuki conseguiu derrotar o monstro e salvou os outros alunos, porém a sua amiga Shia viu tudo, porém não entendeu nada. Em casa, Hoshino foi pedir desculpas para o Rito pelo que tinha acontecido. No entanto, o campo de visão dele estava meio complicado. É verdade. Estranho. Shirayuki chegou na conversa e foi cozinhar. Na cozinha, a garota comenta que a Sora estava gostando da Hoshino. No entanto, Hoshino não tinha entendido esse sentimento, já que a baixinha demonstra isso de uma maneira nada convencional. Momozon também chegou na cozinha e falou que a Sora ficava no quarto desenhando algo. No entanto, ninguém sabia o que ela desenhava. Do nada começa a ficar estranha a situação, já que de repente a Shirayuki derramou um suco na roupa e o Rumba do Satanás começou a lambê-la. Hoshino então subiu para o segundo andar e viu o desenho da Sora no chão, porém esse desenho não era a Barbie. Sora comenta que como a Hoshino tinha visto esse desenho, agora a baixinha teria que tirar uma foto comprometedora da loira. Sora revela que essa era a maneira que ela conseguia a energia
ticaracatica, e que isso era muito vergonhoso. Ela também fala que se alguém descobrisse, eles iriam rir da cara dela. No entanto, Hoshino fala que todo mundo esconde interesses, segredos do passado que não contam para ninguém. Não sei de nada. Sei. Eu ia fazer o quê? Por isso a loira não contaria para ninguém o segredo da Sora. No entanto, como a Hoshino tinha visto algo embaraçoso da Sora, agora era a vez da baixinha ver algo embaraçoso dela. Então Sora acabou desenhando a Hoshino para ser um personagem do seu mangá. De repente eles receberam um aviso sobre um monstro atacando a cidade. Assim vão à batalha. Já o monstro estava querendo destruir uma loja que vende aquelas revistas diferentes, tá ligado? É claro. Então ela usou algumas aranhas que começaram a comer tudo. Assim a equipe chegou. Sora conta que aquela era sua livraria favorita. Enquanto o Rito cuidava da chefona, as garotas iriam cuidar dos outros. No entanto, enquanto a baixinha derrotava as aranhas menores, Hoshino acabou salvando a funcionária da loja. No entanto, o que ela não esperava é que a mulher era um monstro que a sequestrou e levou para o covil. Agora os heróis terão que salvar a sua companheira que foi sequestrada. No caminho para salvar a Hoshino, a baixinha pediu desculpas por conta dela não ter conseguido fazer nada para evitar o sequestro. No entanto, eles foram muito gentis com ela e aceitaram numa boa. Rito percebeu que a Momozone estava preocupada com alguma coisa e resolveu perguntar para ela. No entanto, a garota falou que não era nada, porém ela comenta que isso poderia ser uma armadilha e por esse motivo seria uma boa ideia eles acumularem energia. Todos acabaram concordando, porém as garotas não sabiam como elas iam fazer isso. Já a Momozone sabia de tudo, o que elas deveriam fazer. Após elas ficarem sozinhas, as garotas acabaram ficando com vergonha ao ouvir o plano da Momozone, só que no final acabaram aceitando. Ao saírem da cabana, as garotas estavam cheias de energia ticaracatica e também envergonhadas. As garotas deram suas roupas ocultas para o Rito segurar e chamaram ele para fazerem um negócio doido aí. No entanto, o jovem não aceitou, se lembrou de uma vez em que ele viu a Momozone fazendo um negócio em um trem e todos ficaram esmagados. À noite, vemos o esconderijo dos monstros, onde a Hoshino estava presa. A garota estava confusa, já que aparentemente a mulher à sua frente era uma humana. No entanto, ela acabou se revelando e era uma capirota. Ela fala que isso chamava mimetismo e que eles que são parasitas podem mudar as suas formas para se encaixarem no ecossistema da Terra. Ela também revela que alguns parasitas disfarçados já tinham até entrado na sociedade humana para promoverem uma mudança interna. Após um tempo, a mulher saiu da caverna e mandou a sua subordinada vigiar a Hoshino. No entanto, a garota foi esperta e comentou que estando amarrada daquele jeito, ela iria acumular energia. Ouvindo isso, o monstro resolveu desamarrá-la e acabou levando uma pedrada na cabeça. Após sair da caverna, Hoshino entrou em outra e acabou encontrando uma garota monstro que inicialmente assustou. No entanto, a monstrinha pediu desculpas e se apresentou como Shasha, a primogênita da rainha monstro. Em outras palavras, ela é a princesa. Tá bom. No entanto, ela tinha sido rejeitada e passou a sua vida presa naquela sala. Caverna, buraco, tanto faz. Shasha acabou pedindo ajuda da Hoshino para ela fugir de lá, já que o mundo lá fora era muito interessante e por algum motivo ela comentou sobre o jeito que os humanos relaxam. Estranho. Com certeza. Também que ela adorava as novelas. Hoshino acabou aceitando ajudar ela, já que a Bela Dama também estava querendo sair de lá. A equipe então acabou de entrar na caverna, já a Parasita acabou acordando e contou tudo o que tinha acontecido para seu superior. De repente o Rito veio correndo e atacando quem estava à sua frente. As garotas também ajudaram, no entanto essa parte não tem nada de interessante. Com certeza. Mentira. Voltando a Hoshino, ela estava explicando para a Shasha que ela precisava de acumular energia, para assim elas saírem de lá. A baixinha acabou usando um de seus poderes para deixar a loira com muita energia. No entanto, isso não funcionou, já que a loira tinha que imaginar que ela estava fabricando cola. O quê? Tá ligado, irmão? É claro. Shasha acabou se lembrando que os humanos produzem a cola de uma maneira diferente. Ele comentou que a loira deveria ser mais sincera com seus sentimentos, porém a Hoshino comenta que os humanos têm uma emoção chamada timidez. De repente eles ouviram um barulho lá fora e a Hoshino percebeu que a equipe tinha vindo para salvá-la e comentou com a baixinha que realmente agora elas poderiam sair de lá. Só que uma das capivaras acabou chegando na sala e pegou a Hoshino. Só que a Shasha tentou ajudá-la, no entanto a monstra a empurrou. É claro. Em outra sala, a capirota estava usando a Hoshino como refém, e isso fez o Rito jogar seu equipamento no chão, só que sem aquilo ele não poderia enfrentar os monstros. Vendo aquilo, a loira ficou desesperada e lembrou o jovem que ele tinha falado que nunca iria perdoar os monstros, só que o Rito comentou que ele não poderia se perdoar por não ter protegido a jovem naquele dia. De repente a loira teve uma lembrança de quando ela e o Rito eram crianças e os dois estavam encharcados por causa da chuva. O garoto comentou que o evento que eles iriam, chamado de Tanabata, provavelmente seria cancelado nesse ano por causa da chuva. Para se esconderem da chuva, os dois foram parar naquela casinha. Do nada, a garota perguntou para o Rito se ele já tinha ouvido falar do Dia dos Namorados no verão, e que nesse dia, uma garota dá um doce para o garoto que ela goste, e curiosamente esse dia era hoje. O garoto ficou todo envergonhado com isso e falou que ele queria o doce dela, porém a Hoshino tinha esquecido em casa. Que pena.
E assim se iniciou a queima dos fogos de artifício. Voltando à realidade, a Roxane comenta que na sua infância ela estava imaginando que a sua vida seria daquele jeito normal, onde ela teria um namorado, sairia em encontros e passaria uns dias de folga juntos, e também dariam aquela relaxada. Que demais! Será? A garota então comentou que a culpa disso não ter acontecido é dos monstros e que se eles não tivessem aparecido, ela poderia se confessar para o garoto que ela gosta. Com isso, a sua energia tica-legatica ficou carregada e ela deu um socão no monstro e o derrotou. Porém, ela acabou ficando cansada e quase desmaiou. Mas antes, a Roxane pediu para o Reto salvar a Sasha. E foi bem na hora, já que a garota seria esmagada. No entanto, o jovem chegou e a salvou. Fora da caverna, os garotos estavam procurando o Reto, quando de repente elas ouviram um grito pedindo ajuda. E essa voz era do Reto. Ao chegar no local, os garotos viram a Sasha disfarçada de Roxane fazendo coisas proibidas. Eu tô passada. Eu também. Tá bom. No dia seguinte, o chefe estava sem acreditar que agora eles teriam duas Roshinos. No entanto, eles explicaram para ele que a outra loira era uma parasita, e assim ela demonstrou seu poder. Com isso, o chefe estava querendo colocar a Sasha em quarentena e fazer alguns testes. Porém, Roxane pediu para ele esquecer essa parte da quarentena, já que ela iria mostrar o mundo para a Sasha. Olha que bacana. Com certeza. Roxane também fala que a baixinha é diferente dos outros parasitas, já que ela poderia ajudá-los a acumular energia tica-lecatica. De repente, a Sasha acabou caindo, e assim vocês já pensaram o que aconteceu, né? Vendo isso, a Momozono comenta que aquilo fez ela se lembrar do Reto. Então o chefe acabou aceitando, pelo menos por enquanto. No dia seguinte, a Sasha estava disfarçada do Reto e estava na cama da Roxane. E aqui eu não falo mais nada. Ao notar que o Reto estava sem o equipamento, ela percebeu que aquele não era ele, e assim mandou a Sasha se transformar no Rumba, que é o cachorro de Satanás. Fora do quarto da Roxane, a Sasha encontrou o Reto e resolveu ajudá-lo. De repente, ela usou seus poderes e se fundiu com o jovem. Então os dois foram no quarto da Shirayuki e o Reto comentou que ela é a mais madura e quieta do grupo. Será? Sei lá. Ao ver o cachorrinho, a garota ficou toda feliz, falando que ele era muito fofo. Com isso, o Reto comentou que daquele jeito parecia que os dois estavam abraçados. Do nada, o cachorro resolveu fazer um negócio que os cachorros normalmente não fazem. Após isso, o Reto comentou que a sua língua tinha... Eu vou falar isso não, viu? Você é louco? Sim. Sasha comenta que os humanos são criaturas estranhas que ficam animados ao relaxarem. O próximo quarto foi da Momozono, que estava fazendo alguns exercícios. Vendo aquilo, Sasha resolveu ajudá-la, só que a garota pediu para o parasita se transformar nela, no entanto com um corpo mais avantajado, e as duas começaram a conversar. Caraca. A próxima seria a Sora, que acabou se assustando e tentou esconder seus desenhos diferenciados, e as duas também conversaram. Essa, marreco! Sei lá. Ao sair do quarto, Sasha comenta que agora só faltava a pessoa mais importante, que era a Roxane. Reto pediu para ela parar de fazer aquilo, no entanto a garota não deu atenção. Estando com a Roxane, as duas foram tomar banho, como amigas. Um tempo depois vemos o monstro comentando que mesmo após o desaparecimento da rainha, eles ainda tinham um objetivo. De repente a Roxane chegou e derrotou o monstro. No entanto, uma gosma extremamente duvidosa caiu nela. Em casa, o chefe contou para o Reto sobre os casos de regressão infantil que andam acontecendo, no qual o estresse exterior fez a pessoa regredir mentalmente para sua infância, e isso tinha acontecido com a Roxane, por causa daquela gosma. Ao chegar na sala, a garota comenta que queria ir para a escola, já que ela não falta, e além disso ela gostaria de ver o Reto lá. Ouvindo isso, o jovem comentou que na sua infância a Roxane era meio diferenciada. Na escola, melhor, na sala, a Roxane ficou olhando frente a frente com o jovem. Vendo isso, um dos alunos perguntou por que estava acontecendo isso entre os dois. Até que uma garota chega e comenta que vendo os dois daquele jeito, a fez lembrar do passado. Do nada, o garoto começou a olhar na tentativa de ver algo duvidoso. Então a amiga da Roxane se aproximou dela e comentou que como madame, ela precisava deixar as pernas fechadas. No entanto, a garota não deu muita atenção e assim elas foram para a aula de educação física. Já a Sasha iria assistir um filme de ação. Voltando à escola, a professora pediu para os alunos formarem duplas. Com isso, a Roxane veio correndo para cima dele e os dois formaram uma dupla. No entanto, o Reto sentiu um negócio estranho nas suas costas e resolveu fingir que a Roxane tinha se machucado, para assim a levar na enfermaria. Mano, a professora tem uma cara de criança. Com certeza. Na enfermaria, o jovem comentou que a dama estava sem as roupas superiores. Com isso, ele pediu para ela usar algumas faixas, já que aquilo era vergonhoso. Só que a garota, com uma cara duvidosa, começou a questioná-lo, já que ele estava querendo que ela escondesse. Porém, o Reto fala que odeia ver os pensamentos dos garotos, que ficam secando ela com os olhos. É lamentável. De repente, a garota mostrou sua raridade e o jovem ficou assustado. Porra. O maluco é brabo. No entanto, a garota acabou voltando ao normal e nada aconteceu. De volta na aula de educação física, a garota estava com uma cara assustadora. De repente, um amigo do Reto pediu para o jovem se alongar com ele e deixar a Roxane de lado. Que loucura. Só que a dama ficou brava e jogou nele alguns cones e ainda falou que já que o jovem gosta de fazer piadas, era para ele fazer uma da sua careca.
Caraca. No entanto, a Roxane ficou envergonhada por ter falado aquilo. De repente, a sua eu do passado apareceu e comentou que ela deveria ser mais sincera com seus sentimentos. Em casa, Sasha conta para a jovem que ela tinha assistido aquele filme e que os humanos não são honestos com seus sentimentos. Já o Rito estava caminhando na cidade. O chefe acabou comentando que o escritório não estava pronto para aceitar uma parasita na equipe. Dois garotos estavam em um beco esperando algo acontecer, quando de repente duas garotas estavam vindo, até que ao passar por uma saída de ar, sua sais acabou voando. Aí vocês já sabem, né? Uma das garotas ficou brava com as crianças, no entanto o menino falou que só estava lá pegando algumas moedas que tinha caído. Já era. No entanto, a garota fala que se eles fossem mais honestos, elas deixariam eles deixar quieto. Os meninos então não estavam aguentando a tentação e iam contar a verdade, só que a garota fala que estava brincando. Que pena. E que a roupa oculta feminina é como uma estrela cadente, você só a vê por acaso. Rito estava comendo algo assistindo TV, onde a apresentadora falou que as empresas e escolas têm relatado um aumento no número de ausências e que, de acordo com os trabalhadores e alunos ausentes, eles afirmam que estavam tendo sonhos tão bons que ficaram incapazes de acordar. Rita então chegou na escola e viu uma mensagem no quadro onde estava escrito que a professora ainda não chegou, porque ela tinha acordado atrasada. De repente a Roxane comenta que além da professora, os alunos também estão atrasados. No banho, a Sasha comentou que só tinha um ser que é capaz de fazer os humanos terem sonhos diferenciados, que era a Genmushu. Então as garotas começaram a acumular energia. Um tempo depois a equipe estava em um local que o seu superior tinha mandado eles irem. Já de cara, o Momozono comenta que aquele local era perfeito para um parasita se esconder. Ao adentrarem o local, a parasita começou a conversar com eles e comentou que todos os humanos têm um inimigo interno, que era o prazer. De repente o Rito acordou com uma criança na sua casinha. A Roxane também estava lá e ficou brava com ele, por conta dele não ter a chamado pelo seu primeiro nome. Só que o Rito não se lembrava que ele tinha prometido isso, então a garota falou que eles tinham combinado isso a partir do momento que os dois começaram uma relação. Olha que legal. É verdade. Para o jovem ser perdoado, ele teria que passar por um quiz. Primeiramente, o Rito teria que dizer a palavra kiss 10 vezes. Após ele fazer isso, a garota perguntou qual que era a palavra que vinha antes do kiss. Estando envergonhado, o jovem respondeu que era a palavra amor. No entanto, a garota falou que ele estava errado e que a palavra certa era poleiro do mar. Nossa. Então eles foram para a pergunta número 2, onde a garota iria beijá-lo. No entanto, o jovem começou a pensar se era aquilo mesmo que ele queria, já que ele tinha que escolher qual das Roshinas ele realmente ama, do fundo do coração. Após pensar um pouco, Rito comentou que ama todas elas. O maluco é brabo. Fora do local, aquelas duas garotas apareceram e a loira chamava Moena. Ela comentou que aquele local tinha cheiro de parasita e assim elas adentraram o local. Voltando aos delírios do Reto, a Sasha conseguiu invadir o sonho dele e mandou o jovem acordar. No entanto, ele não queria, já que ele estava realizando um sonho, que é ter seu amor. É compreensível. Para ele se decidir, a Sasha prometeu que ia fazer tudo que a Roxane fizer, só que melhor. Dar um abraço, proteger, dar um beijo. O que você tá pensando, mano? Sem problema, é nóis. Então ele resolveu acordar. Para isso, a Sasha mandou ele usar o equipamento. Vendo que ele iria acordar, a parasita decidiu aumentar seu poder. No entanto, aquelas duas garotas apareceram e a parasita ficou assustada, já que a sua hipnose não funcionava nelas. Uma das garotas comenta que até teve um sonho, no entanto, não foi nada demais. De repente, o Rito acordou e viu todas as garotas ao seu lado dormindo e tentou acordar a Roxane. No entanto, não deu certo. Assim, ele foi atrás da parasita e encontrou as duas garotas, que já de cara queriam eliminar a Sasha. A outra garota se apresentou como Murasame Chico e as duas trabalhavam no escritório de Tóquio. Para resolver uma situação complicada, já que as duas garotas queriam eliminar a Sasha e o Rito queria protegê-la, eles decidiram fazer um pequeno duelo sobre quem conseguia sentir a energia Ticalegatica e derramá-la. Quem fizesse isso primeiro ganhava. Assim o duelo começou, só que eu não vou mostrar nada, né? Rito estava conseguindo aguentar por um bom tempo, até que ele chamou Roxino. Então a garota teve um sonho, onde ela e o Rito tiveram uma filha e estavam na cozinha, quando de repente a mãe da família comentou que amanhã era o dia de folga do papai. Por isso ela estava querendo colocar a criança para dormir mais cedo, para assim os dois relaxarem. Eu sou safadão. É, tá bom. Só que a pessoa que eu pensei que era a filha, na verdade era Roxino, que comentou que o relaxamento não iria acontecer, já que o Rito amava baixinha. Que doideira. No entanto, esse sonho estranho fez ela acordar chorando e também acabou acordando as outras garotas. Já o Rito estava quase sucumbindo. Vendo isso, a Sasha deu uma mordida na jugular dele, fazendo assim o jovem virar o capiroto e partindo para cima da Moena. A garota não aguentou o ataque e acabou caindo. Bem no momento que iria ser atacada, Chico teve uma lembrança, onde uma mulher comentou que a garota tem um corpo muito sensível, e isso não era uma coisa boa. Por esse motivo, ela deveria usar o equipamento em um modo de sugar a energia acumulada. No entanto, isso iria fazer o corpo dela ficar insensível
sensível. A garota acabou aceitando, já que ela queria sentir o calor humano novamente. Voltando à realidade, Rita acabou ganhando o duelo. De repente, Parasita apareceu novamente e capturou a Chico. No entanto, o jovem a salvou. Para acabar com a batalha, as garotas chegaram e mandaram o capiroto para a lua. Após conversarem um pouco, as duas garotas saíram do local. Lá fora, Chico se lembrou do Rita e comentou que em breve o jovem será a presa dela, e ainda ela estava corada. Na escola, Roxina estava envergonhada e falando que só tinha feito aquelas coisas para ver a reação do Rita. De repente, a amiga da Roxina aparece e comenta que ama a loira. Assim, a Roxina criança também aparece e fala que a loira deve aceitar seus sentimentos. No vestiário feminino, a Roxina começou a comentar que recentemente ela começou a ter alucinações e que essas alucinações manifestavam como uma Roxina negra, que a seguia em todos os locais que ela ia. Até que ao pararem, a loira perguntou para a baixinha sobre a roupa dela. Ouvindo isso, a diabinha comentou que aquela roupa instigava ações más e que ela era uma manifestação do inconsciente da loira. Por esse motivo, a baixinha concluiu que essa roupa de diabinha é algo que a Roxina pensa. A loira já estava brava com a diabinha e acabou falando para ela sumir. No entanto, o Rito estava lá e pensou que isso era para ele. Após os dois conversarem um pouco, a baixinha começou a provocar a loira usando o Rito. Isso fez ela empurrar o jovem e assim sair correndo. Um tempo depois, a Roxina perguntou para a diabinha por que ela fez aquilo. A baixinha fala que não fez nada, porque uma simples alucinação não pode tocar em uma pessoa. Com isso, a Roxina começou a socar a baixinha, porém dois alunos viram isso e ficaram sem entender nada, já que a loira estava socando o ar. Saindo da escola, o Rito estava se perguntando o que tinha errado com a loira. De repente, ele encontrou a Chico e os dois foram conversar. Chico pediu desculpas por ter agredido o jovem no outro dia e perguntou se a Roxina era a namorada dele. Rito respondeu que a loira não é sua namorada. Ouvindo isso, a Chico ficou corada. Mas vamos pro dormitório. Do nada, Chico convidou o Rito para os dois serem amigos diferenciados, para se acumular energia tica-tica. A garota já tinha até o contato dele e assim ela foi embora. De repente, ela já mandou uma mensagem pedindo desculpas por ter ocupado o tempo dele e também perguntando se os dois poderiam se encontrar de novo. Em caso, o Rito estava treinando, já Chico tinha comprado uma roupa oculta nova e queria a opinião do jovem. Para isso, ela enviaria uma foto. No entanto, uma foto assim não seria tão animadora. Por isso, ela resolveu tirar uma foto sem nada e por engano acabou enviando para o jovem e ficou envergonhada. Por final, o Rito acabou vendo e falou que a conta dela estava com spam. Nossa. No dia seguinte, a garota levou algumas coisas que iriam ajudar o jovem a acumular energia. De repente, a loira entrou no meio e falou que não era para Chico tentar levar o Rito para sua equipe. No entanto, a Chico comentou que a loira não decidia nada, já que afinal eles nem são namorados. E a Chico também estava em dúvida se eles eram amigos diferenciados. Chico acabou se aproximando da loira e comentou que o Rito é a única pessoa que faz ela sentir a emoção. Na sala de aula, eles foram comer e a Roxina ficou olhando o Rito, já que a Chico tinha dado um bentô para o jovem e ele adorou a comida. Em casa, a Roxina estava de boa lendo um livro, quando de repente a diabinha falou para ela que ela deveria forçar o Rito naquilo, e assim a jovem teve um pensamento diferenciado. Um tempo depois, o Rito revelou que sempre que a Sasha o morde, ele se transforma em um selvagem por relaxamentos e não consegue se controlar. Então a Roxina proibiu ele de fazer isso, já que ele perdia o controle e era perigoso. No dia seguinte, o jovem acordou assustado após ter um pesadelo e estava atrasado para a escola. Com isso, ele acabou pegando um energético que estava em cima da mesa. De repente, a Momozono chegou e comentou que a empresa tinha enviado uma amostra de um energético que aumenta energia, e era exatamente o energético que o Rito levou para a escola. No caminho, o jovem parou em um banco e resolveu beber a bebida. Assim, a Chico chegou ao seu lado e comentou que só estava passando por lá após eliminar um parasita. De repente, a garota pegou o energético dele e bebeu, e assim comentou que aquilo tinha um gosto estranho. Não quero nem saber os ingredientes disso. A Roxina também chegou na conversa e bebeu a bebida. Após um tempo, as garotas começaram a discutir, por isso eles foram ao karaokê. O Rito saiu para buscar algo para elas beberem. Com isso, elas ficaram sozinhas e trataram um acordo sobre uma pequena competição, que no caso, quem fizesse o Rito acumular mais energia ganhava. Então a brincadeira começou e as garotas estavam apelando, até que o Rito estava quase perdendo, quando de repente ele acabou jogando suco para cima. Com isso, curiosamente, o copo com líquido caiu de uma maneira que a física chora no banho. Com isso, o jovem acumulou uma quantidade extremamente alta de energia. Em casa, a diabinha contou para Roxino que no passado as duas tinham feito um trato, onde a baixinha só tinha o objetivo de juntar a Roxino com o Rito. Por terem feito um bom trabalho, a empresa presenteou os heróis com uma pequena viagem na praia, mas o Rito estava preocupado com a Sasha. Porém, o chefe falou que não era para ele se preocupar, já que a Sasha estava sendo útil para a organização, portanto eles não iriam se livrar dela tão cedo. Ao chegar na praia, todos ficaram encantados com aquela linda vista. Assim, o chefe se despediu e voltaria para buscá-los amanhã. Ao se aproximarem do mar, os garotos estavam muito felizes e até surpresos pelo fato de ter uma praia tão linda na região metropolitana da cidade. Ao olhar na
internet, a baixinha viu que aquele local era muito famoso e que as pessoas estavam acostumadas a ficarem despidas lá, mas por sorte não tinha ninguém no local. Assim as crianças foram correndo para o mar, já a roxinha estava meio preocupada. Porém, só foi a dama comentar que ela iria esticar a toalha que a loira ficou empolgada novamente e foi nadar. Debaixo da água, nosso amigo Reto viu algo e as garotas resolveram aprontar, assim jogaram a roxinha na água. Do nada a loira notou que o negócio estava grudado na sua mão e que, de acordo com a Sora, aquele era o pepino do mar, mas aquele era diferente dos normais. Porém, mesmo assim não aparentava ser perigoso, por isso a roxinha estava fazendo carinho nele, mas o bicho jogou um líquido bem estranho na cara dela. De repente a dama deu um grito e o grupo todo saiu correndo da água. Ao se aproximarem, eles viram um monte de pepinos do mar se aproximando da garota, assim o grupo foi para a hospedaria, já que eles não iriam entrar na água junto com aqueles pepinos. De repente a dona do local se aproximou e comentou que aqueles pepinos eram conhecidos como pepino do mar pistolas. Não foi o que eu inventei não, viu? Esse é o nome. E eles começaram a aparecer no verão e a cada dia só aumentava. Isso fez as pessoas pararem de ir para a praia. Com isso o negócio da moça estava indo de mal a pior. Por isso ela tinha contratado um detetizador. Do nada o grupo de detetizadoras chegaram e elas já são conhecidas dos nossos heróis. Já o Reto estava no banheiro. Ao sair, ele encontrou um garoto que estava perdido procurando o banheiro. O Reto assim mostrou para o garoto onde ficava. Ao observar bem, o jovem notou o equipamento no braço do Reto, assim descobriu quem realmente ele era. Após todos se apresentarem e baterem um papo, todo o grupo foi para a praia eliminar os pepinos do mar e também o monstro por trás daquilo. Mas o grupinho não sabia exatamente como eliminá-los, assim as garotas demonstraram e era basicamente apertá-los, até que os mesmos guspam esse líquido estranho. Assim o grupo começou a eliminá-los, enquanto os garotos conversavam. O Toma pergunta para o Reto o que iria acontecer caso o monstro aparecesse lá. Com essa pergunta o garoto fala que tudo ficaria bem, já que ele conseguiu economizar muita energia ticaracatica. Após ouvir isso, o Toma pede para o Reto virar seu mestre, já que o jovem não era muito bom em coletar a energia, e isso atrapalhava a equipe. Após saber disso, o Reto resolveu ajudá-lo, mas antes o Toma teria que contar sobre a energia ticaracatica dele. Porém, o jovem comenta que isso era muito vergonhoso. De repente eles ouviram um grupo gritando e foram averiguar. Finalmente o monstro apareceu. Os dois garotos se esconderam e fizeram um plano, onde o Reto atacaria o monstro, enquanto isso o Toma arrancaria os pepinos das garotas. Porém, alguns pepinos acabaram sugando a energia do Reto, e agora o Toma teria que acumular energia e assim salvar a todos. Só que o jovem não tinha contado seu método de coleta. Após realizá-lo, o garoto acabou derrotando o monstro. Então todos voltaram para a hospedaria e foram tomar um banho. Após saírem, eles foram dormir, e no dia seguinte o Reto recebeu uma visita. E aí vocês já sabem, né? No café da manhã, a dona do local preparou um banquete para eles, no intuito de agradecê-los pelo serviço de limpeza. Na empresa, Sasha estava acordando o chefe, porque ela estava com fome. Ao acordar o homem, enquanto que eles tinham gastado muito tempo preparando os novos trajes dos heróis. Na cidade de Tóquio, o grupo acabou de chegar, e iriam andar pelo local a passeio mesmo. Mas uma das garotas, por algum motivo, meio que analisou seus companheiros, e por esse motivo, ela falou para eles que seria melhor eles se dividirem em dois grupos. Sei não, hein? Para decidir os grupos, acharam melhor jogar pedra, papel, tesoura. Porém, o plano inicial da garota deu errado, já que o Reto saiu no outro grupo. Já em outro grupo, a Moena conta que levaria eles para um local que os deixaria extremamente felizes. O grupo do Reto foi em um café de corujas, e as garotas acharam elas muito fofas, e por algum motivo tinha uma coruja parecida com o Reto. E de acordo com o grupo, a outra corujinha parecia Roxino. Voltando ao grupo das garotas, elas foram em uma loja que é melhor não comentar. Vendo tudo aquilo, a Roxino fugiu envergonhada. De repente, a Murasame se aproximou dela e falou que da próxima vez, ela iria seduzir o Reto de uma maneira que ele não iria resistir. Então o Reto foi jogar um jogo RV, que de acordo com a garota era bem realista. Aproveitando a situação, a Shogi resolveu fazer algo... tá bom, mas meio que não deu muito certo. A garota conta que fez aquilo porque a Murasame disse que o Reto fazia certas coisas com as outras garotas, porém ele desmentiu isso. Na estação o grupo se despediu e o Reto foi no banheiro, no entanto acabou se perdendo no local. Mas o destino deu aquela ajuda e fez ele se encontrar com a sua amada, que curiosamente também tinha se separado das garotas. Assim o nosso casal pegou o trem e foram a caminho de casa. O jovem mostrou para Roxino uma foto das corujas e ela achou fofo. Já a garota não quis contar sobre o local que ela tinha ido, e além disso, ela tinha comprado alguma coisa, mas na saída do trem ela acabou perdendo sua presilha de cabelo. Porém, eles aproveitaram a parada do trem na linha final e conseguiram recuperar. O condutor do trem ficou muito feliz por eles terem encontrado e ainda comentou que o presente de um namorado é muito importante para uma garota, e claramente os dois negaram que são namorados, mas ficaram corados. Do nada o homem falou para o Reto que nessas horas um homem tem que tomar a iniciativa. É verdade.
No caminho, a Roxana estava curiosa para saber a origem daquela presilha. Estando envergonhado, o Rito falou que foi ele quem a deu aquilo e que foi basicamente um presente de proposta. E aqui que descobrimos que desde cedo a Roxana já é meio sem vergonha. Na escola, a garota foi em seu armário e encontrou uma carta do Rito. Já entre o local, ela olhou a carta, onde estava dizendo para ela se casar com o Rito e além disso o encontrar depois da aula. Do nada, o Rito falou que ela caiu no plano dele e que na verdade não é case comigo, e sim batalhe comigo. Ué, então tá certo, é meio que o casamento é uma batalha. É mesmo? Sei lá. Porém, o plano dele deu errado, já que a garota aceitou o pedido e ele a presenteou com aquela presilha. Só que um tempo depois a garota começou a tratar ele mal. Voltando à realidade, os dois ouviram um barulho no mato e ficaram com medo. Porém, era apenas um guaxinim ladrão. Mas ele acabou derrubando a compra da Roxana e o Rito viu. Com isso, ela se assustou. A Roxana então falou sobre a proposta de casamento. Ela iria dar uma resposta séria, assim que eles derrotarem todos os parasitas. E além disso, o jovem não poderia se apaixonar por nenhuma outra garota. Claramente, ele ficou envergonhado e tentou ligar para o tio, mas ele não atendia. Com isso, os dois viram um hotel e o Rito se lembrou das palavras do homem. Só que eles apenas iriam pegar um táxi. Pouco tempo depois, vemos uma mulher misteriosa que queria eliminar os heróis. Já o nosso casal acabou de chegar em casa e foram recebidos pela Sasha, sei lá. Então ele estava enfrentando o parasita, no entanto ele tomou uma espetada nas costas e o bicho sumiu, mas aparentemente o garoto estava bem. Até que do nada uma doninha saiu da sua calça. E a Sasha conta que aquele parasita tem o poder de acabar com a masculinidade de um homem. E para piorar, o jovem estava virando uma garota. Porém eles conseguiram capturar a doninha, agora o jovem teria que colocá-la de volta no lugar. Mas novamente o doninho fugiu e o Rito, ou a Rita, começou a procurá-la. De repente a Shirayuki chegou e o jovem se apresentou como sendo a irmã do Rito, chamada Hiro. Então o jovem foi no banheiro e as garotas estavam dando banho no Rumba. Só que uma coisa levou a outra. Do nada as garotas deram um banho na doninha. Pera aí. Pouco tempo depois, a doninha voltou para seu habitat natural. A baixinha viu na TV que o tio tinha sido preso por ordem da nova governadora. Todos viram aquilo e recebeu uma ligação falando que provavelmente aquele dormitório seria fechado. Eles teriam que voltar para casa. E também receberam suas novas roupas, que para me ajudar não rasgam à toa. Uma semana depois, todos foram embora e o Rito estava em casa pensando. Um tempo depois, ele foi para a escola. Como já de costume, ele se encontrou com o Roxinha no caminho e eles foram juntos. Do nada, a garota pegou o equipamento dele e falou que só iria devolver quando o Rito começasse a curtir sua vida de estudante. Na sala, uma garota pediu a ajuda da Roxana para convidar o amigo do Rito para o encontro, mas para isso todos iriam. No caminho de casa, a garota convidou e o jovem aceitou o convite. No dia seguinte, a Roxana chegou toda produzida, mas o Rito ainda não tinha chegado, e de acordo com o amigo, o jovem estava trabalhando e iria se atrasar. De repente, a Roxana foi no banheiro, mas a fila estava grande, com isso ela foi no mato mesmo, e o Rito estava lá acabado. Ele conta que no caminho ele tinha quebrado o pau em uma parasita, mas claramente apanhou. A garota conta para o jovem sobre o fogo de artifício, e ele percebeu que teria um ataque parasita bem naquele local. Ao se aproximarem, os dois encontraram dois garotos que foram sugados. Os dois acabaram vendo o parasita, que estava planejando usar a pólvora para estourar os humanos, mas nosso casal não tinha autorização para agir. Só que o Rito conta que no começo da sua carreira ele só lutava por vingança, pelo que os parasitas tinham feito com a Roxana. Mas com o tempo na estrada, ele percebeu que na verdade os heróis estavam protegendo o romance das pessoas. Então ele se questionou, falando que se ele não consegue nem proteger o romance das pessoas, como ele iria proteger o seu? Com isso, a garota ficou coradinha e pediu para a Roxana Negra a ajudar a acumular energia. Com isso, a baixinha tomou o corpo da garota e simplesmente abraçou o Rito. Com isso, ela acumulou energia ticalacateca e vestiu seu traje e deu um soco no parasita. E assim venceu a batalha. Então toda a equipe se uniu e após verem a foto da governadora, acabaram notando que aquilo tudo poderia ser um plano dos parasitas. Após bater aquele rango, a equipe foi atrás da governadora, que curiosamente mora nessa casona isolada. Ela dizia ou não desvia? Faz tempo. A Sasha disfarçada então foi tocar a campainha e a governadora atendeu, porém ao tocar na mão da Sasha, as duas simplesmente entraram para dentro e a equipe foi correndo para ver o que tinha acontecido. Em uma sala específica eles descobrem que a Sasha é filha daquela mulher, e sim, ela é um parasita, que não me ajuda em nada na edição. Então os heróis ficaram presos naquela sala e não sairiam tão fácil, já que de acordo com a parasita, aquelas paredes são extremamente resistentes à energia ticalacateca. Já os parasitas estavam fazendo uma hipnose sinistra, onde a parasita rainha disse que eles iriam capturar o máximo de humanos possível, para assim acumular energia, mas a Sasha não iria permitir isso. Como a equipe não estava conseguindo sair daquela sala, só faltava eles fazerem uma coisa, já a Sasha estava tentando ajudá-los, só que a rainha não iria permitir isso. Após acumular energia, a equipe conseguiu detonar a porta e saíram
da sala para a batalha final. Após baterem um pouco na rainha, ela pelou e chamou um povo que começou a... eu não sei porque esse tipo de anime adora um povo. Já o nosso casal foi atrás da rainha que fugiu. E as garotas ficaram sendo... A Sasha, vendo aquilo, resolveu ajudar as garotas e elas conseguiram muita energia. Assim o monstro foi derrotado. A Roxinha acabou se aproximando da rainha e recebeu uma mordida. A rainha conta que a sua habilidade é controlar os outros parasitas, mas o seu sangue era capaz de controlar qualquer pessoa, inclusive a Roxinha, que começou a fazer coisas. Mas na tentativa de fazer ela voltar ao normal, o Reto começou a falar que ela é linda, fofa, e bem no momento que ele estava se declarando para a garota, assim os dois derrotaram a rainha. E a Roxinha se lembrou sobre o que ela tinha falado sobre dar a resposta da pergunta do Reto após eles acabarem com os parasitas. Na verdade foi o Reto que lembrou ela, eu que confundi. Mas a garota falou que ainda existem muitos parasitas por aí, só que o garoto só queria ver ela corada mesmo, e assim apanhou. Em caso, o tio contou que as acusações contra ele tinham sido retiradas. O Reto estava no parque todo arrumado e comentou que aquele dia estava perfeito para se ter um encontro, porém ele não estava entendendo o motivo da garota ser a Momozono. Já em casa, os dois estavam conversando sobre o boato de um local onde os casais iam pedir sucesso no amor, só que pouco tempo depois acabavam se separando. Ouvindo isso, o Reto resolveu investigar e a Roxinha estava ouvindo tudo. Pouco tempo depois, os dois iriam investigar o local juntos, e a garota ficava falando que aquela roupa não combinava com ela, só que obviamente o Reto fala que estava perfeita. Com isso, a Roxinha ciumenta ficou bravinha. Pouco tempo depois, os dois pararam para comer um crepe. De repente, alguns colegas da Momozona apareceram para zoá-la por conta da roupa. Por algum motivo, eu não confiaria nesse cara. Para fazer os garotos pararem de encher o saco, o Reto comentou que ele e a Momozono são namorados. Com isso, os alunos ficaram tristes, já que eles também queriam uma casquinha. No tempo, os dois começaram a fazer coisas. A Amanda da Joaninha, que estava usando uma magia. Faltando pouco para os dois se beijarem, a Momozono conseguiu resistir ao feitiço do bicho feio. Após conseguir ver ele, a garota usou seu poder e picou a Joaninha no meio. Assim, os dois continuaram com a conversa. De repente, a Momozono pegou na mão dele e comentou no particular que ela sentia algo, mas apenas disse que estava vendo o pulso do garoto. Então a Roxinha acabou aparecendo lá do nada, e eles a explicaram tudo o que tinha acontecido. Já na escola, a baixinha estava dormindo, e ao ser acordada ela acabou sendo convidada para um karaokê, porém recusou o convite, e foi até a biblioteca. Assim acabou ouvindo duas moças comentando como os livros estavam sumindo. A Sora assim foi investigar e acabou encontrando um monstrinho comendo os livros, e esse era um dos monstros que o grupo já tinha enfrentado. Por isso ela mesma eliminou. Só que você tá ligado que esse anime aqui é uma doideira. E só fez ligar para uma colega da escola e pedir ajuda. Após a garota chegar lá, ela viu a Sora com a roupa rasgada e já pensou, né? Mas em casa, a garota pediu para a Sora deixar ela ver aquele colar, que de acordo com ela é igual ao do seu irmão, que por conveniência é o Reto, e ele entrou no quarto e apanhou. Após pedir desculpas, a Hiro começou a considerar a Sora como a sua amiga e até mesmo queria ir na casa dela. Só que o Reto não queria permitir, já que lá só tem... Pouco tempo depois, alguém estava lendo um mangá onde um garoto estava ensinando o inglês para uma dama, que de acordo com ele, Fox é raposa e Six é 6, mas ela não entendeu nada, e o garoto explicou de uma maneira mais diferente. E quem estava lendo isso é a baixinha alienígena. Já a outra garota saiu para levar seu cachorro para dar uma volta, só que tinha um pequeno problema, esse bicho é possuído. Já na escola, a Sasha tinha acabado de chegar lá e estava atacando as garotas, porém uma das donzelas a impediu. Após as damas acordarem, elas não estavam se lembrando de mais nada, porém as duas garotas estavam escondidas no armário e o cachorro possuído resolveu agir. Já se inscreve no canal, deixe seu like, isso vai me ajudar muito e você sempre receberá nossos vídeos novos. E se caso você quiser me apoiar ainda mais, eu te convido a se tornar um membro aqui do canal. Com isso você terá alguns benefícios exclusivos. Até o próximo vídeo, amo vocês, falou e fui!